Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre a função de orientador dos professores e quem vai falar com a gente vai ser o professor Dr. Lindo Grama, do IMEC. Ele é da área de Geometria Diferencial. Ele vai conseguir ajudar a gente com as perguntas que vieram lá do Instagram. Olá, Lino, tudo bem? Oi, Joyce, tudo bem? Obrigado pelo convite, viu? Olha, eu que agradeço você ter aceitado, né? Lino, então, já que a gente vai falar sobre orientação, primeiro, assim, só pra galera que estiver um pouco mais perdida, o que é o orientador? Tipo, o que um orientador faz? Bem, aí o orientador geral, né, ele é um professor, tá, da sua instituição, e ele vai te orientar academicamente no percurso que você vai ter que trilhar. Então, bem, a gente tem orientador de graduação, que seria como iniciação científica, por exemplo. Tá? Que ele vai te introduzir numa área de pesquisa, vai te introduzir num tópico, alguma coisa que você não vê na graduação. Aí você também tem da pós-graduação, né? Aí são orientadores de mestrado e doutorado. E a função deles é guiar você através do percurso aí do seu mestrado e do doutorado, né? Agora sim, Joyce, como a gente conversou antes, né, nos bastidores, essa figura, como funciona um programa, muda muito de uma área para outra, né? Sim. Tá? Então, a minha experiência é basicamente na área de exatas e de matemática. Então, por exemplo, é uma função também do orientador da matemática em geral, ajudar o aluno com a escolha, inclusive, dos temas, dos problemas, etc. Tá? Tem áreas que o aluno já propõe um projeto, aí o orientador vê se aquele tema tem uma aderência com o que ele pesquisa e eles vão evoluindo junto no assunto, entende? Então, assim, essa é uma figura bem geral, aí, claro que cada área específica tem algumas outras peculiaridades. Então a gente vai focar aqui na matemática, né, que é o que a gente tá mais familiarizado. E todo professor, ele também é orientador? A resposta em geral é não, certo? Aí a pergunta é o que ele precisa para ser orientador, então. Certo. Tá? Para orientador de pós-graduação, ele tem que ter pelo menos nível de doutor. E ele tem que estar credenciado no programa de pós da instituição dele. Né? Então, geralmente você aplica, você pede para você participar, aí vai ter uma comissão que vai julgar o seu perfil e tal, e você pode ser aprovado ou não. Okay? Mas, assim, em instituições grandes, né, grandes instituições, geralmente o professor ele já é contratado com um perfil para ser orientador. Ele acaba sendo quase automático. Mas em instituições, pode ter algumas instituições que não. Só tem professores e o quadro de orientadores é diferente do quadro de professores. Certo, muito bom. Então isso também depende, né, do programa, da instituição. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, ela veio lá do Instagram e ela foi feita pelo Daniel, pelo Pedro Enzos e pelo Francisco Bruno. Então a gente recebeu essa pergunta 3 vezes. Por sinal, fazer uma propaganda aqui, o Pedro tá com um canal de divulgação científica em física que chama FisFix, então eu vou colocar aqui na descrição para vocês conhecerem. E a pergunta é a seguinte: existe uma quantidade máxima de orientandos que um professor pode ter? Afinal de contas, né, o tempo é finito, então a gente pode ficar tendo infinitos orientandos por aí. No caso nosso, né, da Unicamp, tá? Você tem um regimento geral da pós-graduação, e aí você tem, cada programa tem o seu regimento específico. Né? Se você for olhar no regimento geral, lá está falando que o número de orientandos máximo é definido por cada programa. Certo? Aí no nosso programa de pós-graduação em matemática pura, o limite está estabelecido como 6 alunos, 6 estudantes de pós-graduação. Certo? Mas é claro, não precisa atingir esse número. Né? Aí vai muito do professor. Tem professor que gosta de pegar poucos alunos, tem professor que trabalha com um grupo, em forma de um grupo de pesquisa e tem mais, tá certo? Isso aí varia muito, mas tem esse limite de 6. Tá? Mas, novamente, cada área e cada programa estabelece o seu. Né? Isso aí, então, não tem uma regra geral. Tá? O trabalho de orientar, ele agrega alguma coisa no salário de vocês, no caso aqui da Unicamp, ou isso já faz parte do pacote do seu contrato como professor, né? Quando você é concursado, aí tem lá as suas obrigações, isso já está incluso, ou você recebe alguma coisa a mais por orientando? Aqui no nosso caso da Unicamp, e eu acredito que nos federais deve ser parecido, nós somos contratados no regime de dedicação exclusiva. Ou seja, eu não posso ter outra atribuição, assim, não posso ter outro emprego, e eu meu pagamento é um pacote fechado. Eu não ganho nem por aula, nem por aluno, nem por atividade, nem por artigo, por nada. Na verdade, é parte da minha atribuição como professor do ensino superior, trabalhar como orientador.
né? Então não tem nada, não ganho por 1 aluno, ou 6 alunos, ou 0 alunos, é igual. Então você não vai ganhar mais aí se você ficar com 10 orientandos, né? Que nem pode. Vou ganhar cabelos A mesma brancos. coisa. Vou ganhar cabelo. Isso com Vou ganhar certeza. cabelos brancos. Ou, na verdade, perder cabelo também. Ah, a gente também pede, eu imagino que orienta. É. Aqui tem uma pergunta que é do Bruno. Se existem normas que regem o trabalho de orientação, para resguardar tanto o professor quanto os alunos, especialmente os alunos, né? De situações abusivas e, no caso do professor, de desistência, né? Tipo, se o aluno desistiu do programa. Tipo, tem algum regulamento para isso? Todas essas regras estão nos 2 regulamentos que eu já falei. Então, para quem está ouvindo, é muito interessante você conhecer os regulamentos da universidade, entende? Então, se você olha no site, deve ter um regimento geral da pós-graduação e deve ter um regulamento específico da sua pós-graduação. Então é muito importante você conhecer. E até uma dica, se você é aluno da graduação, também tem o regimento da graduação. Lá está falando todas as regras, tudo que o professor pode fazer, não pode, está tudo fazendo. Então lá tem, tá certo? Aqui, sobre essas situações, lá também, né, dentro desse regimento, está falando quando que o orientador pode pedir o desligamento do aluno, por exemplo. O orientador pode pedir para desligar um aluno por baixo rendimento, ele tem essa coisa, tá certo? Tem tudo, tá? E tem também uma figura na pós-graduação, né, para essa pergunta específica de alguma situação que o aluno tenha com o orientador, que é a comissão de pós-graduação. O coordenador da pós-graduação e a comissão da pós-graduação. Isso é uma comissão institucional. Ela não é um professor, ele não fala por ele fala pelo programa todo. Tá? Então, você pode procurar o seu orientador. Bem, primeira coisa, se você tem um problema, você pode conversar direto, tentar um diálogo, né, com o orientador. Se não der, você pode tentar conversar ou com o coordenador da pós ou com algum membro da comissão de pós e pedir uma orientação, pedir uma ajuda, tentar com algum outro. Em geral, aqui no nosso instituto são 5 professores que fazem parte dessa comissão. Então, a chance de. Bem, nós estamos em 40, né? Se você tem 5, a chance de você conhecer alguém, alguma coisa, é bem alta, tá certo? Tá? É super distribuído entre as áreas, tá? Então, eu acredito que isso deve ser um cuidado que todos os coordenadores e todos os programas devem ter. Então, eu acredito que tem, tá? Então, isso é uma dica, né? Você sempre tem que procurar canais para conversar, tá? Institucionalmente, né? A outra pergunta é uma dúvida que eu também tenho, que é assim, eu aqui como aluna, eu não tenho criatividade, eu não tenho nem maturidade para saber um problema que seja interessante para estudar. E aí, em algum momento, eu vou fazer um concurso, tomara que dê certo, e vou virar professora. Como que eu passo dessa linha aí de aluna, de orientanda para orientadora? Porque como que vem essas ideias pra gente sugerir um problema? Vai ter alguém para me ajudar quando eu acabar de ingressar no concurso? Como que funciona isso? Tá, essa dúvida é muito legal, tá? Como que você vai orientar um doutorado? Tá? Vamos pensar globalmente. Então você vai estar numa universidade que tenha doutorado. E aí você entrou nessa universidade que tenha doutorado. Um programa de doutorado. Então você já tem um perfil para ser contratada lá. Então você já vai estar engajada na sua pesquisa. Provavelmente você terminou seu doutorado, você fez um pós-doc, tá? Você aprofundou mais, você teve uma rede de pessoas na sua área, como colaboradores, ou como professores, ou como colegas, tá certo? Então você já tem uma rede toda, network, vamos chamar assim, tá? Depois de escrever uns 4 artigos, 5 artigos, você já está com um monte de problema na cabeça. É porque eu ainda tô meio cru, né? Não tô sabendo. Não, a hora que você começar a produzir, naturalmente você vai ficar com um monte de questões, ou você vai num congresso, começa a conversar com outro, ou fala assim, olha, isso aqui é um problema interessante, ou isso aqui, assim, e mais, você vai saber o que o outro está fazendo também. E aí você vai falar assim, não vou dar esse problema pro meu aluno, porque tem um outro cara que está precisando de uma coisa parecida. Pode dar problema, né? Pode ter um choque, aí é meio complicado, entende? Mas assim, quando a pessoa já está nesse meio, você naturalmente está inserido, você está sabendo o que está acontecendo, entende? Então, não é que simplesmente você, olha, agora toma teu diploma de doutorado e você vai virar orientador de doutorado. Tem todo o meu é esse. Você vai percorrer, entendeu? E aí você se põe no contexto, né? Se você está trabalhando numa universidade que tem doutorado, e você foi admitida lá, então, provavelmente você tem um perfil adequado para pesquisa, e aí você já está num contexto, né? É um processo natural, na verdade. A gente falou muito aqui sobre a pós-graduação, mas a gente tem uma dúvida que é do Gabriel.
que é como se faz a aproximação do aluno com o professor em um IC, e o aluno já deve ter uma ideia bem estabelecida do que ele quer estudar ou não? Vamos repartir a pergunta, né? Primeira coisa, Sim. como você aborda o professor? Um caminho, vamos dizer assim, bem tradicional, né, assim, que muita gente adota é, se você já fez uma matéria com o professor e você gostou, teve uma afinidade, você achou que é legal, e às vezes o professor no curso fala um pouco do que ele estuda, você, puxa, que legal, aí você geralmente manda um e-mail e pergunta se ele pode atender e tal, ou você conhece já que o professor trabalha numa determinada área, e aí você aborda ele e fala, olha, professor, gostaria de saber mais do que você faz. É super tranquilo, entendeu? Os matemáticos têm cara feia, mas não mordem, não. Tá? Assim, pode conversar. Alguns, né? Mas assim, pode, em geral, manda um e-mail antes, tenta marcar um horário e tranquilo. Tinha mais uma pergunta, né? E a segunda parte da pergunta é se o aluno já tem que ter uma ideia. E olha que é uma pergunta sobre a iniciação científica. Então, acho que você já tinha até respondido isso no começo, que não necessariamente o aluno já precisa ter um projeto, né? Não. Na matemática, não. Entende? Agora, eu sei que na humanas, algumas áreas já pedem um projeto. Então, aí também depende muito da área que você está. Agora, na matemática, por exemplo, iniciação científica, você vai conhecer uma área, entendeu? Então, às vezes você... E outra coisa, nos 5 anos da graduação, você pode fazer 2 ou 3 iniciações, tranquilo, e não tem isso. Às vezes a pessoa, eu vou fazer uma iniciação em álgebra, o cara já se acha um algebrista, já acha que é o Galois, entendeu? Tipo, o cara já quer, né, dando tiro aí, né? O cara já quer o Galois. Não é assim, entendeu? O cara faz uma iniciação de geometria, já é o Riemann, já. Não, calma lá, entendeu? Tá? Assim, você pode ir conhecendo, faz por um professor, faz por depois, você pode tentar escolher um pouco mais. Aí, no mestrado é mais ou menos assim também. Nada impede você ter uma orientação numa área no mestrado e no doutorado mudar. Também não é uma coisa, tá certo? Aí, assim, você, no mestrado, você já tem um pouco mais de conhecimento da matemática, você já sabe um pouco mais do que você gosta. Se você fez IC, você sabe um pouco mais. E aí você vai procurando professores que têm aderência com o que você quer. Entende? Pode ser que acontece, pode ser que não, aí depende, né? Alunos às vezes vêm de fora e querem estudar uma teoria que não tem no instituto, aí é um pouco complicado, né? Tá? Então, assim, se você está procurando uma pós-graduação, é interessante também você ir no site, ver os professores, tentar ver a área que eles pesquisam, né? Porque, assim, para tentar te corresponder, né? E aí a última pergunta é, qual tem sido a maior dificuldade em orientar um discente? Vamos falar de novo do doutorado, né? Doutorado é difícil, né? Muito difícil, tá? Porque você realmente tem que transpor barreiras, você tem que dar uma contribuição inédita, tá certo? Então, tem vamos chamar, entre aspas, dificuldades intrínsecas do projeto, né? Tá? Mas isso é uma coisa que é natural. Aí, de novo, da minha experiência, eu não tive nenhum problema pessoal com o aluno. E tem outras coisas que podem estar na tua vida te interferindo também, né? Porque também você não está, né, 24 horas por dia aluno de doutorado, tá vendo? Então você tem família, você tem... Tem uma vida, né, por fora do contexto da pós-graduação. Tem uma vida, né? E aí também tem a personalidade da pessoa. Tem pessoa que é muito ansiosa, sabe? Tem pessoa que é muito tranquila. Você tem um gradiente aí, você tem várias opções, entendeu? Então tem hora que você tem que pegar e acalmar a pessoa, tem hora que você tem que pegar e levantar a pessoa, falar, vamos, filho, vamos. Bora! Entendeu? Então vai indo, entendeu? Lina, então acho que era isso. Muito obrigada por aceitar meu convite, por vir aqui trazer essas informações. Eu espero que o pessoal fique feliz, né? Afinal de contas, a gente trouxe pergunta deles para cá. Tá certo. Legal, Joyce. Gostei bastante. Espero que o pessoal... que eu tenha respondido as perguntas dos colegas e... Bem, sorte para todo mundo no doutorado, né? Ou no mestrado, ou na iniciação científica. Sorte aí. Valeu. Tchau.